Não tem como um estar mais certo que o outro. Por isso que a gente tem que pregar a empatia e o respeito pela verdade do outro, porque é tão verdade quanto a sua. Tão verdade quanto a sua. Principalmente porque a verdade vem de dentro de cada um. E quando vem de dentro, quando vem do coração, não tem como algo ser mais verdadeiro do que isso. E se tem duas verdades diferentes, divergentes, que vêm de dentro de duas pessoas diferentes, são tão verdades quanto. Existe uma trilogia de livro que chama Conversando com Deus. Nessa trilogia, Deus explica que a verdade na contradição está na contradição, e que é chamado dicotomia divina. A dicotomia divina é a verdade na contradição. Então, para a mente humana, talvez seja muito difícil entender isso. E... Mas a verdade está na contradição. Agora, Ramage, eu ia falar para a gente falar um pouco mais sobre o tema do que a gente se propôs a falar hoje aqui, né? Desses intempéries, dessas dificuldades. Se você quiser, eu, por exemplo, eu posso dizer que falar aqui assim, se vocês já devem ter ouvido falar sobre a noite escura da alma. Praticamente quem está no meio místico, esotérico, já ouviu falar alguma vez na noite escura da alma. Eu diria que a noite escura da alma não é uma noite só, ela acontece milhares de vezes. Você tem várias noites escuras da alma. E qual é o foco, o porquê que é tão difícil? É tão difícil porque a gente está condicionado a acreditar que existe uma batalha entre luz e trevas. Desde que a gente nasceu. É o bem contra o mal, é o certo contra o errado, é o alto contra o baixo, é a esquerda contra a direita, tudo é uma dualidade. Só que nós somos compostos, todos nós, de luz e escuridão. Nós todos somos compostos de luz e escuridão. Não existe nenhum ser no universo que seja 100% uma coisa e 100% outra. E quando a gente combate algo, seja de um lado ou do outro, nós estamos combatendo a nós mesmos. Por isso que não existe um vencedor. Então, o que que acontece? Na hora do despertar, a gente se depara com a nossa sombra, com toda a nossa sombra, com toda a nossa escuridão. Tudo aquilo que durante o passar dos anos e vidas que a gente teve em todos os lugares e épocas e dimensões, que sei lá o que seja, toda aquela coisa que a gente foi varrendo para baixo do tapete porque a gente não quis lidar, começa o tapete a sumir e a aparecer essas coisas varridas para baixo do tapete, que é aquelas coisas que a gente não conseguia lidar, que fazem parte da gente mesmo, ou seja, a nossa escuridão. E aí o que acontece? A gente tem toda a nossa escuridão e as pessoas no meio desse processo, o que que elas vão fazer? Elas vão lutar contra essa escuridão. Elas vão querer limpar essa escuridão. Mas, epa, a escuridão não está lá para ser limpada. Se você for limpar ela, ela vai limpar a sua luz também. Ela vai, porque ela não está lá para ser lutada, ela está lá para ser integrada, para que essa escuridão e essa luz se integrem e voltem a ser uma coisa só, que é o símbolo do DNA da serpente, da Kundalini, as duas em uma só, fazendo sentido para cima, sentido ascensão, as duas cruzando entre elas como uma só. Mas enquanto as pessoas enxergam a escuridão como algo que deve ser combatido, que nem eu vejo o que eu mais vejo nessa espiritualidade. Ai, vou procurar um termo mais menos ofensivo, mas o que eu mais vejo nessa espiritualidade New Age hoje em dia, essa espiritualidade cheia de cartilhas e cheia de frufrufru e mimimi daqui, é a luz venceu. Cara, se essas pessoas soubessem o que que elas estão fazendo quando elas ficam falando a luz venceu, puta que pariu, olha, eu vou falar, viu? Elas estão se afogando cada vez mais, cara. Não tem essa de a luz venceu. Muita gente talvez assista isso e nunca mais assista esse canal aqui porque eu estou falando isso. Mas como aqui o que impera é a sinceridade, eu falo sem medo. Cara, a luz não venceu e nunca vai vencer. E a escuridão não venceu e nunca vai vencer, porque as duas são uma só. Então o que que acontece? O dragão vem, ele simplesmente mostra toda a sua escuridão. E aí, o que que você vai fazer a respeito? Você vai integrar toda essa porra aqui ou você vai ficar lutando contra ela? Escolha a sua. Tó. A dificuldade que você vai ter vai depender de como você vai lidar com isso. E olha que eu falo isso e eu mesmo assim capoto todo dentro disso, dentro de mim mesmo também.
Uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? Mas e para você? Eu, por exemplo, eu tenho muito. Quanto mais eu percebo que eu estou avançando no meu relembrar, mais parece que fica difícil. Mais parece que as coisas começam a dar menos certo, parece que eu começo a ter mais depressão, mais ansiedade, começo a ter mais isso, mais aquilo, que eu começo a ficar mais maluco de tudo. Parece que começa a ocorrer uma opressão dentro do peito, e lá no texto do Dragão da Ascensão, lá do Escuro do Despertar de Adamus, ele fala que o dragão vem e esmaga tudo que existe dentro de você. Ele te estraçalha, e é isso que acontece. Então, a minha experiência tem sido essa mesmo. Eu posso dizer assim que, enfim, eu não vou agora, nesse momento, falar das experiências que eu tive, mas eu posso dizer que realmente para mim foi bem assim e ainda tem sido assim. Vou passar aí para o Ramad, que eu já falei bastante. Esse rolê de sombras e luz e lado A, lado B, isso me lembra até quando eu era mais novo, a gente falava muito sobre corredor. Eu falar sobre corredor? Quando eu era mais novo, eu fiz muita merda, né? E aí meu primo gostava de ir para esses bailes de corredor. Aí nesse baile de corredor tinha o lado A e o lado B. Aí o lado A, o lado Uhum, B ia pra trocação, ia lá no meio e pá, pá, e a porrada estancava. E às vezes, no lado A, lado B, no lado B tinha amigo e no lado A também tinha amigo. uhum, E a trocação exato. acontecia do mesmo jeito. Depois estava todo É, mundo lá fora tomando gelo, bebendo alguma parada lá, ou cada porrada de novo. E aí, exato. esse lado A e lado B, que é que a gente está falando aqui da luz e da sombra, essa briga que a gente acabou tendo ao longo do tempo. Cara, isso é muito louco porque quando eu entrei na espiritualidade, nesse rolê, era como se eu precisasse limpar tudo rápido, rápido. Limpar tudo, resolver logo tudo, resolver tudo. E aí eu fui me deparando ao longo do caminho que algumas coisas, por mais que eu buscasse fazer terapia, meditação, qualquer coisa, aquela parada não ia embora. Eu ficava assim, meu pai, já gastei um dinheiro de terapia, já gastei não sei quanto tempo meditando, e essa situação dentro de mim ainda continua aqui, o que está acontecendo? E aí foi quando eu comecei a perceber, Macael, e começou a cair a ficha para mim, que eu precisava levar consciência para essa sombra, que eu Uhum, precisava mostrar uma forma de conviver em harmonia. Porque eu estava tendo essa uhum, luta dentro de mim. Entre um lado uhum, achar que outro lado deveria lutar para poder vencer. E essa luta, ela foi um condicionamento mental da sociedade. Um condicionamento uhum. mental daqueles que não querem o crescimento do ser humano para que ele fique nesse problema o tempo Show. todo, nessa luta o tempo todo. Porque por isso que as religiões elas criaram o bem e o mal. É justamente para isso, é uma forma de controle. As pessoas, tipo assim, né? As pessoas, você pergunta isso para um religioso, ah, beleza, existe Deus, mas existe o diabo. E quem criou o diabo? E se Deus que criou o diabo, por que criou o diabo? E se, sabe, né? Então as pessoas não têm uma Lembrando que o resposta para isso. diabo, meu irmão, até para te trazer uma elucidação, o diabo é algo novo. Ele foi criado, é novo. Sim, Os povos xamânicos não tinha esse negócio de diabo, não. Não tinha esse negócio de errado, não. não, Então, na para quem verdade ainda não. tinha nos povos, né, antigos, tinha algo que era chamado de daimon. Só que os daimons não tinham esse papel de diabo.